Agora nós vamos trazer informações aqui no Jornal do Piauí a respeito desse problema constante dos alagamentos, dos pontos de alagamento na nossa cidade. As bacias hidrográficas da cidade de Teresina têm acumulado água em alguns pontos. Virou um problema crônico. Pontos de alagamento, locais onde a água se acumula, locais onde a água passa em alta velocidade após as chuvas. A repórter Gorete Santos trabalhou nessa reportagem ao lado de Adriano Pernambuco e Raimundo José Bastos Mendes, além da produção de Tiago Bastos, para trazer as informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Gorete Santos, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você, ao Galega, a todos que nos acompanham. Um problema realmente muito grave. A gente viu nos últimos dias aqui em Teresina as consequências dessas fortes chuvas. Morte de uma mulher lá no bairro Torquato Neto, afundamento de uma casa na Vila Cristalina, na zona norte da capital. E todo mundo se pergunta por que tantos pontos em Teresina acumulam água de uma forma tão intensa, por que esse problema não é resolvido? De onde que vem tudo isso? Na verdade, a gente ouve muito falar em obra de drenagem, mas a questão é que essa obra ela não se limita normalmente a uma galeria, como muita gente imagina. A obra é muito mais complexa, Joelson. Isso tem origem justamente nas bacias hidrográficas. São dezenas delas aqui na capital. Onde há um rio, necessariamente a bacia hidrográfica. Nós temos 2 rios, portanto, são dezenas delas, cerca de 70 subbacias em Teresina, que são locais onde acumulam muita água. E aí há necessidade de todo um planejamento para a urbanização da cidade. Isso não aconteceu da forma como deveria. E o que a gente vê então é a obstrução de muitos dos caminhos das águas e os resultados que a gente colhe agora. Vamos acompanhar então na reportagem os detalhes. Foram mais de 2 décadas de tranquilidade até tudo ir por água abaixo. Todo ano eu ando com as coisas lá para aquela casa ali, que é a casa do meu patrão. Tem que se mudar. Se não mudar, eu já não tenho nada. Aí dá perto do pouco que eu tenho e ninguém tem uma providência. A barreira que fez do quintal de seu Luiz uma represa, agora coberta pelo mato, daria origem a uma das maiores redes de shoppings do país. O projeto do empreendimento afundou há mais de 3 anos. Nessa área, ao lado da Avenida Joaquim Nelson. O impacto ambiental foi o motivo que, segundo a SDU Sudeste, fez a Prefeitura de Teresina barrar a construção do shopping. O terreno ocupa uma pequena parte da maior subbacia hidrográfica de Teresina. A chamada PD11 tem uma extensão de mais de 80 quilômetros quadrados. A bacia hidrográfica é toda uma área que vai contribuir para o escoamento, para gerar a vazão de um determinado curso d'água. Vamos pegar, por exemplo, essa, que é a nossa maior subbacia urbana. Então a gente está vendo esse contorno vermelho, o que ele está dizendo é que qualquer gota de chuva que cair dentro dessa região delimitada aqui, vai conseguir encontrar esse curso d'água principal e sair por esse ponto final. Então tudo que precipitar dentro da bacia vai sair por um único ponto. Ao todo, são 70 subbacias na capital. O problema é que a lei que regulamenta o processo de drenagem, impondo limitações às edificações e respeitando esse patrimônio natural da cidade, só foi criada em 2015. Antes disso, os projetos conseguiam autorização mais facilmente. E o resultado é que no caminho das águas surgiram muitos obstáculos. A cada período chuvoso, mais portas são fechadas, invadidas pela água. Essas linhas azuis são os riachos que a gente tinha em Teresina aqui na década de 70. Então esse é um levantamento aí do início da década de 70. Então a gente pode observar, por exemplo, aqui no centro, que existiam cursos d'água significativos que estão presentes nesse mapeamento e que hoje não existem mais. Quando a cidade foi sendo ocupada, esse curso d'água aqui deixou de existir. Só que a água vai continuar procurando escoar nesses pontos, porque é o ponto mais baixo da bacia. Então sempre a água vai procurar um locais mais baixos. A bacia, que começa na zona rural, atinge 10 bairros da região leste da capital e outros 6 na região sudeste. Um riacho chamado Mandacaru percorre toda a área, cruzando a BR-343 em vários pontos. Sem ter por onde escoar, a água provoca erosão
e trechos ameaçam romper na chegada à cidade. A duplicação da rodovia aumenta a necessidade de obras de drenagem, porque dificulta a infiltração da água da chuva. Sob responsabilidade do DER, o diretor promete auxílio. Hoje o contrato da BR se encontra em fase de rescisão. O jurídico do DER está tomando todas as providências para contratar outra empresa para chamar a próxima colocada o mais depressa possível. Isso deve acontecer num prazo entre 30 e 45 dias. Então, muito possivelmente em janeiro estaremos com a nova empresa trabalhando. Enquanto isso, a equipe de manutenção do DR vai dando toda a assistência ao local da pista, orientando os condutores para haver o mínimo de problemas no local. Então, tinha um ponto de erosão na pista, que já foi sanado, já foi recuperado o ponto, não tem mais erosão, mas continua o problema de água passando em um ponto da BR, que é o ponto mais baixo, e no local tem um problema de drenagem antes de chegar na BR e a obstrução da passagem d'água depois da BR. Mas não basta um canal para dar vazão à água. A solução, segundo a Prefeitura, só nesta bacia está orçada em mais de 200 milhões de reais. É um volume muito alto e a gente não consegue ter uma solução paliativa para resolver problemas com microdrenagem. O que ia resolver o problema da questão inteira seria uma solução de macrodrenagem. A Prefeitura ela pode tratar de duas formas dessa solução. Soluções com medidas estruturantes e soluções com medidas não estruturantes. O projeto mais avançado de drenagem é o de outra grande bacia, na região do bairro Torquato Neto, zona sul de Teresina. A primeira etapa está em fase de licitação, calculada pela Prefeitura em cerca de 70 milhões de reais. Lá, a cada chuva, famílias ficam ilhadas, outras desalojadas e o pior, uma mulher morreu depois de ser arrastada pela correnteza nas ruas do residencial. Alterar a minha forma de ocupação, manter os cursos d'água o máximo possível. Então, se a água já tem um caminho preferencial, eu vou deixar ele lá, vou criar as áreas verdes no entorno desses córregos e vou tentar controlar o impacto dessa urbanização exagerada, desse aumento muito grande da impermeabilização, tomando algumas medidas paliativas. Você viu aí, portanto, né, Joelson, a complexidade de todo esse problema. As obras digamos assim, para remediar, porque necessitava de todo um planejamento ao longo de décadas e décadas que não foi feito. Então, hoje, para remediar tudo isso, são obras de valores astronômicos. A gente viu, portanto, no bairro Torquato Neto, que é o projeto que está mais avançado, a primeira etapa já em processo de licitação, orçada em 70 milhões de reais. A Prefeitura argumenta que só lá na região seriam necessários cerca de 370 milhões de reais para resolver o problema do Torquato Neto. O pesquisador Roberto Fernandes explicava que isso, por exemplo, pode resolver o problema do bairro, mas se não for feito algo mais amplo, essa água ela vai escoar para outro ponto e vai criar um problema em um determinado bairro muito próximo dali. E isso se repete em toda a cidade de Teresina. O Roberto falava para a gente, por exemplo, no centro da cidade, que é o bairro mais antigo da capital, havia muitos córregos também. Há córregos em toda a capital. O mapa da década de 70 já mostrava isso, a imensidão de córregos aqui na cidade de Teresina que foram sendo obstruídos pelo crescimento populacional. Ele deu um exemplo muito clássico na Avenida José dos Santos e Silva, que corta parte do centro da cidade, numa área que era muito conhecida como Barrocão, que havia um córrego ali e que esse córrego ele acabou se transformando numa galeria, que normalmente era a solução que se imaginava das décadas passadas para fazer toda a água que acumulava em uma bacia escoar para um determinado outro ponto. Ele disse que hoje há outros estudos, que aí ele já aponta algumas dessas soluções na própria reportagem. O avanço disso diz que é necessário muito mais do que a construção de uma galeria. Preferencialmente não obstruir o caminho natural de um determinado riacho, construir áreas verdes no entorno ou recuperá-las,
evitar muito concreto, porque isso impede a permeabilização, ou seja, a infiltração da água e, consequentemente, o acúmulo na superfície, trazendo as inundações, as invasões de empresas e de muitas moradias também, como a gente tem presenciado aqui na capital. Por outro lado, ao mesmo tempo, paralelamente a tudo isso, a construção, além de galerias, de grandes reservatórios de água, subterrâneos, para daí fazer toda essa água dar vazão até os rios Parnaíba e Poti. Eu sei que a situação é muito grave. Ele trazia até um comparativo. A gente está vendo agora, portanto, a construção da galeria da zona leste da cidade, que deve ter cerca de 7 quilômetros de extensão e promete resolver o problema clássico nessa região. E ele trazia uma dimensão. Aquela região ali compõe uma bacia de aproximadamente 300 hectares. A bacia que nós falávamos no início da reportagem, ela tem cerca de 9.000 hectares, Joelson.